Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pela TV Câmara e aquelas pessoas aqui presentes, gostaria de pedir, senhor presidente, num gesto de humanidade nossa, 10 segundos de silêncio em homenagem à morte de mais um policial no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos. A polícia, já foi dito por alguém, não sei quem, infelizmente não tive tempo de procurar, é a última fronteira entre o caos e a ordem. Eu desafiaria qualquer pessoa a me dizer uma cidade do planeta que não tenha polícia. Respeitada por uns, odiada por tantos, mas lá está a Polícia Militar, a Polícia Civil e as outras polícias, rodoviária, federal, enfim, procurando, com suas limitações, com suas mazelas, com seus defeitos humanos, controlar aquela que muitas vezes os odeia. A sociedade. Só existe polícia porque a sociedade faz com que a polícia tenha que ter. É aquela coisa que eu já falei aqui do direito natural. Onde o direito natural não funciona, vem o homem irregular. Onde as pessoas não sabem conviver sem agredir, sem ferir, acabam tendo que ter as polícias, que foram criadas em épocas remotas, estão aí até hoje, e, como eu disse anteriormente, jamais, não se sabe de uma comunidade que não tenha a polícia. Pois hoje, pela 5ª vez nesse ano, isso já é um recorde, mais um policial tomba em serviço. Conheci o Éder, já trabalhei em algumas, acho que 1 ou 2 operações em que ele estava. Não tinha uma amizade, sim, muito grande com ele, mas conhecia. 54 anos, pai de 2 filhas, e parte sem receber o seu sagrado salário este mês. Sem receber o seu sagrado salário esse mês, que não sabemos quando vamos receber. Parece, disse no Jornal do Almoço hoje, a reportagem, que talvez dia 12 do mês que vem. Né, dona Zilka? Muito complicado. E o nosso governador ainda acena com o aumento do desconto previdenciário em até 8%. Eu digo para os senhores, se isso for se realizar, eu não sei, vereador Tavinho, se não peço a minha aposentadoria, nem sei se pode isso, porque não entendo do direito previdenciário, apesar de ser advogado, mas proporcional. Né? Já estou aí, faltam 4 anos, ou 3,5, dependendo, para me aposentar. Se pudesse me aposentar, saía correndo hoje. Por quê? Quando nós temos uma juíza em Porto Alegre, que solta 6 bandidos ligados a uma facção terrível do Rio Grande do Sul, presos em flagrante com 5 toneladas de maconha, solta eles alegando porque a polícia bateu neles. Ora, se bateu, foi porque eles pediram, porque eu não conheço, salvo alguns raros casos, que se bata em alguém sem necessidade. Porque bandido normalmente reage. E não é 6 caras fortemente armados, com 5 toneladas de maconha no caminhão, vão se entregar e dizer, pode me levar preso, eu estou aqui. Não acredito nisso. Mas a alegação da juíza de Porto Alegre, graças a Deus não me lembro nem o nome dela, vereador Tavinho, que disse que soltava os bandidos porque eles tinham apanhado da brigada militar. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Processe os brigadianos que se bateram ilegitimamente, na forma da lei, mas não solte 6 bandidos de uma facção que estavam com nada mais, nada menos que 5 toneladas de droga.
Droga essa que faz com que policiais morram. O crime que está acontecendo às portas de nossas casas... Espaço da liderança, senhor presidente. Concedido 4 minutos sem a parte, colega. O crime que está jogando sangue para dentro das nossas portas, sangue alheio, muitas vezes, porque a gente não se preocupa tanto, porque não é o nosso sangue, não é o sangue do nosso familiar. Mas, como eu disse no início, quando as polícias começam a tombar, é porque a barreira do caos está sendo rompida. Porque a polícia está ali errando ou acertando, mas está ali para que o caos não se instale. E o caos está se instalando, sim. Nós temos casos que não podem ser revelados aqui, mas que estão acontecendo em São Cepé, terríveis. Terríveis. Que em pouco tempo vai vir à tona aí, crimes gravíssimos, envolvendo tanto a questão do tráfico de droga, a pedofilia, principalmente também, que vai estarrecer a todos nós. Então, os nossos policiais, eles estão, tanto da Civil quanto da Brigada, e principalmente da Brigada Militar, eles estão hoje com medo de trabalhar. Porque quando tu chega numa casa com a mão na arma, vereador Humberto, eu já sofri muito isso. Eles começam hoje com o celular, agora, há poucos dias aconteceu isso, começa a filmar alguém, uma família, uma mulher, uma grávida, uma criança, começa a filmar. Olha ali, está com a mão na arma, está com a mão na arma. Eu penso assim, eu vou consultar com o doutor Maninho, e o doutor Maninho pega o estetoscópio, eu vou dizer, pegou o estetoscópio, vou filmar. A arma é um instrumento de trabalho do policial. E quando o policial Edler chegou hoje lá no interior de Montenegro, talvez por uma falha dele, infelizmente, sem arma, sem apontando arma, o cara se achou o Deus e, vereador Tavinho, apresentou para ele a pena de morte. Eu decreto a sua morte, o senhor está morto. Pum, matou. Então a pena de morte, que eu defendo tanto, para alguns poucos casos, como o estupro, o latrocínio e o grande traficante de drogas, a pena de morte está aí. Toda hora, uma pessoa aqui ou ali é decretada a pena de morte dela e matam e não tem contraditório. Não tem legítima defesa, não tem advogado que chegue a tempo. Principalmente os caras de facções, eles determinam a morte e pronto. Reclame para Deus. Então, eu queria só trazer aqui esse meu lamento, de que está muito difícil de trabalhar na segurança pública. Nós ainda temos, geralmente as nossas ações são investigatórias e depois se vai com um grande aparato, com muita organização, mas eu tenho um irmão brigadiano, tenho primo brigadiano, eu tenho uma pena muito grande, eu tenho me foge o termo, com relação aos brigadianos, que estão todos os dias no front, e quando um cara puxa uma arma para ele e aponta, vereadora Zilka, aponta a arma, o brigadiano tem que decidir, atiro ou não atiro. Se atirar e era de brinquedo, ele está ralado. Se ele não atirar achando que era de brinquedo, o cara mata ele. E é uma fração de segundo. Aí depois um juiz, vereador Eto, analisa por horas, olha as imagens, ouve o Ministério Público, ouve o advogado, aí decide. Não, o brigadiano estava errado. É triste, mas a barreira entre o caos e a ordem está sendo rompida. Muito obrigado, uma boa noite a todos.